Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya. Naina elelo na présence na Naina elelo liboso na yo natiki nyonso ya masumu na
22. Tu és consagrado segundo a lei, é purificado pelo sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue de Jesus, não há remissão dos pecados. Por isso, levanta, amado, a sua voz. Vai clamando a presença de sangue de Jesus na tua vida. Vai clamando o sangue de Jesus para que Ele possa te purificar em nome de Jesus. A igreja vai orando. Levanta a voz, amado, vai orando. Levanta a voz e vai orando. Clama a presença de sangue de Jesus. 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 O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus santifica. Que Ele vem santificar a sua vida. Que Ele vem santificar o seu corpo. Que Ele vem santificar o ouro da sua alma. Em nome de Jesus. Clama a presença do sangue de Jesus. Clama a presença do sangue de Jesus. Clama a presença do sangue de Jesus. Clama, 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 clama. Clama a igreja. Clama a presença do sangue. Clama a presença do sangue. Clama a presença do sangue. Para que Ele possa te purificar. Para que Ele possa te santificar. Aleluia. Aleluia. Amado, por gentileza, põe-se de pé. É o momento de clamarmos a presença do Espírito Santo neste lugar. Sem Espírito nada podemos fazer. Vamos clamar a presença do Espírito Santo neste lugar. Que o Espírito Santo esteja presente no princípio até o fim deste programa. Que o Espírito Santo venha sustentar este programa. Que o Espírito Santo venha, amado, dar crédito a este programa. Onde você está, levanta a sua voz.
Vai clamando a presença do Espírito Santo. Vai clamando, vai clamando, vai clamando a presença do Espírito Santo. Vai clamando a presença do Espírito Santo. Vai clamando a presença do Espírito Santo. Vai clamando a presença do Espírito Santo.
Amém, igreja! Uma salva de palmas. Estamos em conferência, amados. Hoje é o segundo dia do nosso programa. Quem esteve aqui ontem, levanta a mão. Quem esteve aqui ontem? Quem foi abençoado, diga aleluia. Não, quem foi abençoado, diga ele é bom. Quem foi abençoado, diga que Deus está ressuscitado. Amém. Posso ouvir um amém com vitamina? Amém. Não, esse amém é para mim. Posso ouvir um amém do 30º aniversário, amado? Amém. Estamos em festa, amado. Estamos em conferência. Hoje é o segundo dia. É um dia importantíssimo para nós. Segundo dia, amado, biblicamente é importante para nós. É necessário que sejamos todos, dizia a sua palavra. Por isso, amado, vamos dar continuidade ao nosso programa hoje. Já passamos na primeira parte, agora é a segunda parte do nosso programa. O nosso programa não é tão vasto hoje. Hoje vamos ser um bocado célebres, para podermos sair aqui mais cedo. Por isso, nesta hora, estou a pedir a atenção de todos que vieram aqui nesta conferência. A conferência é muito importante, amado, onde nós adquirimos conhecimento. A conferência é preciso que tu venhas com a tua Bíblia, lapiseira e um caderno, porque aí há mistério que vão poder acontecer. Os sermos que passaram aqui ontem não vale a pena, foi formidável. Recebemos aqui coisas, amados, misteriosas. Então hoje eu convido você a estar preparado, porque os que vão participar hoje, amados, não vale a pena. Algo importante vai poder nos dar aqui nesta tarde. Amém? Amém. 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 Por isso, amado, para podermos animar a sala está um bocado pesada. Acreditamos, amado, no nosso grupo, vem da província do Sonho, região Sonho, vai podermos brilhantar um bocado, fazer mexer essa sala, fazer com que essa sala possa assistir a presença. Por isso, todo o tempo é...
De pudermos escutar a palavra de Deus. Estou a pedir o grupo de adoração. Vamos colocar uma adoração para levar este povo na presença de Deus, para levar este povo.
estamos na hora de receber a nossa pregadora desta tarde. Mas eu não sou a pessoa mais indicada para poder apresentar a nossa pregadora. Por isso eu tenho a honra para poder fazer levantar a nossa líder, que vai apresentar a nossa pregadora. Quando ele estiver a se aproximar, uma salva de palmas para Jesus. Saudar os presentes, os que estiveram ontem, os que vieram hoje, que Deus esteja conosco. Amém. Saudar o nosso ilustre líder da Josuá, Ministério Josuá, o nosso bendito Papa Segunda, conforme eu tenho chamado, por favor, o profeta Tony, que é esposo da nossa pregadora do dia de hoje. Homem! Tem uma pessoa muito especial aqui na sala, que eu queria fazer uma saudação especial. A minha irmã mais velha, a Amélia. Principal é mesmo Jesus. Amém. E é a sua palavra que lhe identifica. Temos uma pregadora, eu costumo lhe chamar, eu costumo dizer, ela quando prega fica alta. É uma cambuta de fogo. A nossa pastora Rosalina Rodrigues, por favor. Centro Peniel Javelete. Ela vai trazer a palavra. Ela quando prega fica. Na casa do Senhor só há alegria. Na casa do Senhor não há tristeza. Aleluia! Nesta mesma dinâmica, em primeiro lugar eu quero saudar, honrar o Espírito Santo. Me conceder a graça de estar aqui em frente de pastores, líderes, profetas, servos de Deus, povo de Deus. Não é fácil. Que Deus abençoe. Também não quero deixar de agradecer a líder, a nossa profetisa Esther, apóstola. Que Deus abençoe por esta consideração. Aleluia. Quando te convidam para estar no altar, é consideração. E onde há consideração, gera milagre, gera bênção. Aleluia. Também quero agradecer o meu esposo que veio acompanhar-me. Que Deus abençoe. Osso dos meus ossos. Aleluia. Não é fácil pregar onde está o marido, né? Mas o Espírito Santo, ele nos dá força. Aleluia. Também quero agradecer a profetesa Magui, a minha gêmea. Aleluia. Que Deus abençoe. Quero também agradecer a pastora Filipa. Que Deus abençoe. Mulher forte, que vai avante. Também quero agradecer a pastora, a outra pastora, todos os pastores que estão presentes aqui, reverendos, que Deus abençoe. Aleluia. Vamos ao que nos interessa, que é a palavra do Senhor. Porque o salmista diz, nas minhas angústias, Ele não enviou dinheiro, não enviou comida, não enviou carro, mas Ele enviou a palavra do Senhor. E é esta palavra que nós vamos ouvir nesta tarde. Aleluia. O grande tema desta conferência, que estão a celebrar 30 anos
da existência, que não é fácil 30 anos, não são 3 anos, são 30 anos. E o tema principal é o Isaías 61:1. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, e não só para libertar os cativos, e não só para anunciar que chegou o tempo de Deus. E é para dizer à igreja: o teu tempo e o meu tempo chegou, para dar as boas novas, para proclamar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Aleluia! E o subtema que me foi conectado para eu exprimir nesta tarde, Josué 24, 14 a 15. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Josué 24, 14 a 15. Vamos ler apenas 2 versos. Eu faço a leitura. Amém. Já estamos lá todos? Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os ídolos ou os deuses a quem serviam os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. O 15. Mas se vos parece mal o servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam ali do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Inclina a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, chegou a hora. Eu sou simplesmente um instrumento. Toma a primazia. Dá o vocabulário do ato. A igreja é sua e o povo é seu. Espírito Santo, uma palavra possa mudar neste dia. Alguém nesta tarde. Pai, Tu és o Alfa, Ômega, Amém. A igreja pode tomar o seu assento batendo palmas pela palavra. Acredito que quem esteve aqui ontem levou algo para encher o seu coração. Amém. E no dia de hoje também estou aqui para complementar, porque nós estamos aqui para complementar, meter o bloco até chegar ao teto. Amém. Aleluia. Amém. Amados do Senhor, igreja do Senhor, a maior bênção que o crente deseja é de ver a sua família junto, servindo a Deus. Amém. Você não entendeu? Amém. A maior bênção, aleluia, igreja. Amém. A maior bênção que o crente deve desejar é de ver a sua família junto, servindo ao Senhor. E quando o crente vê a sua família junto, servindo o Senhor, atrai o coração de Deus. Amém. Toca o trono de Deus. Amém.
Aleluia, igreja. Amém. E do texto lido apresenta-nos estas realidades. Numa época em que o povo de Israel se inclinava na servidão dos ídolos, Josué prestou atenção na sua família, pregando a palavra, e desafiou em servir ao Senhor. Aleluia. Amém. Ele desafiou. Por que Josué desafiou? Porque ele conhecia Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, nós queremos que aquele gosto que nós sentimos, a nossa família também tem que sentir. Amém. Aleluia. Amém. E do tema, eu e a minha família serviremos ao Senhor, nós vamos compartilhar nesta tarde 3 razões. Aleluia. Amém. 3 razões que eu quero compartilhar com a igreja do Senhor. Mas há uma palavra aí, servimos. Servimos vem do verbo servir. Aleluia. Amém. E servir significa trabalhar, ser útil, ajudar e submissão. Amém. Quem serve ao Senhor tem que ter uma submissão. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Aleluia. Amém. E a primeira razão em que eu quero compartilhar com a igreja é: Josué tomou decisão em ouvir a voz de Deus na sinceridade. Aleluia. A igreja está a entender a primeira razão? A primeira razão, Josué, ele decidiu, tomou a decisão de ouvir a voz de Deus continuamente na sinceridade. Não é só hoje que você tem que ouvir a voz de Deus. Não é só hoje que você tem que andar, que tomar decisão. Mas eu estou a dizer à igreja, continuamente. Quando se diz continuamente, sempre. Tem turbulência, continua a servir com sinceridade. Está angustiada, continua a servir com sinceridade. Está parado, continua a servir com sinceridade. Aleluia. E eu agora digo à igreja, quem era Josué? Aleluia. Amém. Foi um homem de modelo de fidelidade. Um homem de modelo de lealidade. Um homem permanente na fé. Vem chuva, vem fogo, Josué não deixou a fé. A fé de Josué era uma fé inabalável. Era uma fé que não se desfalecia quando nós temos problema. Às vezes quando temos problema a nossa fé baixa. Mas Josué não. Porque ele cumpriu a ordem. Deus, quando me chamou, o seu servo Moisés morreu. Por isso agora você tem a missão de levar este povo para a terra prometida. Amém. Aleluia. Amém. Tens a missão de levar este povo para a terra prometida. E eu quero dizer à igreja, nós também temos a missão de levar as nossas famílias na terra da bênção, que é a terra da salvação, que é a terra que vê a mão de Deus, que é a terra que você vê que Deus está consigo. Aleluia. Amém. Deus disse a Josué, prepara
forte. Você que tem coragem. Aleluia. E ele, quando diz seja forte e corajoso, diz: não temas, eu estarei contigo. Não temas, eu estarei contigo. Não temas, eu estarei contigo. Toma a decisão e de ouvir a voz de Deus. Esta Bíblia é a voz de Deus. Todos os dias Deus fala contigo. Quando você está meditando, Deus está falando contigo. É a voz de Deus. Mas nós temos que guardar essa voz de Deus para que a mão de Deus esteja sempre conosco. Porque nós sempre temos que ouvir a voz de Deus e andar na sinceridade continuamente. Aleluia, igreja. Aleluia. Josué entendeu. Como é que ele entendeu? Porque ele viu a mão de Deus. Ele viu o mar vermelho abrir. Ele viu o que Deus fez no deserto. Então esse Deus não é para brincar. O que Deus já fez na tua vida e você está de mãos cruzadas, não salva a tua família. O que Deus já abriu na tua vida? Onde é que você estaria hoje? Na cova dos leões, na terra. Mas Deus te deu um livramento. Você, este livramento que Deus te dá, você tem também que ir alimentar a sua família. Dizer quem é Deus na sua vida. O que Ele já fez na sua vida. Josué entendeu isso. Como ele entendeu, ele disse: não, eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento. Deus está em cima de todas as coisas. Deixa de dizer, igreja, dizer teu nome. Enfermidade é o nome, mas o nome é de todos os nomes. Jesus é todos os nomes. Aleluia. O nome. Você é pobre é o nome. Você não faz filho é o nome. Você é desempregado é o nome. Mas há um nome que anula todos os nomes. Jesus Cristo de Nazaré, o irmão Senhor, o Deus forte. Aleluia. Ele entendeu que tem que cuidar da família. Ele entendeu que tem que andar, que atender toda a necessidade da sua família. Aleluia. Toda a necessidade da família não é só dinheiro. Basta uma palavra, ela fica com conforto. Basta uma palavra, ele vai dizer: afinal eu andei perdida. Por que a mãe não veio há mais tempo me dar essa palavra? Aleluia. Deus é bom. A segunda razão é aqui onde eu quero sentar, igreja. A segunda razão, escuta bem, é para ti e para mim. A segunda razão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é aquela pessoa que tem ansiedade e preocupação de salvar a sua família. É aquele crente, aquela pastora, aquele evangelista que tem ansiedade e não só a sua família. Josué tinha sim a preocupação. Ele tinha ansiedade. Por isso é que ele disse: se vocês continuarem com os vossos deuses antepassados, se vocês continuarem com vossos ídolos, escolham hoje. Ele determinou: escolham hoje. Deu uma lei a quem vocês vão servir. Mas eu, Josué, e a minha casa, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Ele determinou, deu uma ordem. Ele recebe a ordem de Deus e ele também dá ordem na sua família. Um crente que é ungido, ele tem poder de dar ordem, porque o Espírito está sobre ti. Ele te ungiu. Quando o Espírito está falando, não é Josué que está falando, mas é o Espírito Santo que toca na Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pelas suas forças você não consegue fazer nada. Por isso é que o
que teve ansiedade e a preocupação de salvar a sua família. Não é só ele. Aleluia. Eu agora vou entrar nas mulheres. Onde eles pregaram nas mulheres. Vocês conhecem quem é Raabe? Vocês conhecem? Ela também se preocupou com a sua família. A Bíblia diz: Raabe, quem era ela? Uma prostituta. Você também é prostituta. Mas agora escuta, igreja do Senhor. Quando os espias foram para lá, olha o que a Raabe, que era prostituta, falou. Eu sei que o vosso Deus deu esta terra para vocês. Como sendo prostituta, ela vai dizer: eu sei que Deus deu essa terra para vocês. Escuta, igreja do Senhor, vou entrar na revelação. Sabe por quê que ela disse aquilo? Porque a presença de Deus estava lá, que eram os servos de Deus. E quando a presença de Deus está, Deus te abre a visão. Deus te abre a visão. Deus abriu a visão de Raabe. Não brinca com a presença de Deus. O teu pai pode ser bruxo. A tua mãe pode ser bruxa. Os teus irmãos podem ser bruxos. Mas quando você chegar lá, com a presença de Deus, o Espírito Santo, ele vai tocar. Ele vai tocar. Ele vai tocar. Avança. Aleluia. Ai, quando Deus entra em ti, você fica maluca. Quando Deus entra em ti, você fica maluca. Raabe disse: mas como vocês vão me destruir essa terra, vão matar, salva a minha família. Salva a minha família. A Bíblia diz, Raabe disse: o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Mas escuta, ela foi uma mulher que tem que abrir os olhos. Mas ela disse: eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Você pode um sinal. Quando você está orando, você pede um sinal. Você pede um sinal. Aleluia. Qual é o teu sinal? Nesta conferência, entrem aqui. Põe um sinal na minha casa. Põe um sinal. Aleluia. E aquele sinal representava que Jesus visitou aquela casa. Jesus visitou aquela casa. Jesus visitou aquela casa. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Deus vai meter um sinal. Um sinal nas tuas famílias. Deus vai meter um sinal. Deus vai meter um sinal. Deus vai meter um sinal. E você será uma bênção para a tua família. Aleluia. Quem tem a presença de Deus, escuta, igreja. Prostituta salvou a sua família. E você como pastor, você como evangelista, você como crente, o que você está fazendo? Não se levanta para salvar a sua família. Você vem orar. Aleluia. A Bíblia diz em Atos 1:8, para nós irmos Jerusalém a pregar até Samaria e os confins da terra. Mas hoje nós estamos a pular Jerusalém, que é a nossa casa. Estamos de fora Samaria. Você prega fora em Samaria e deixa Jerusalém a tua casa. Como fica isso? Como fica isso? Você começa na tua casa e depois faz em Samaria. Aleluia. Ora para os outros. Prega para os outros. Na tua família você não prega. Na tua família você
escuta, igreja. Ela deveria dizer: ah, aquele homem que dormiu comigo também. Vamos também, não mata. Mas ele deixou Samaria. Aquela Samaria não, primeiro é Jerusalém. Primeiro é a minha casa. Primeiro é a minha casa. Se a casa tiver todos unidos, a bênção, a restauração, eu quero te dizer, nesta tarde, tenha ansiedade e a preocupação de você salvar a tua família. Aleluia. Aleluia. Não fica crente parado. E salvar os outros. E a tua família vai para o inferno. Não. Liberta a tua família primeiro. Você tem que ver o teu filho pregar, a tua filha no Corão, o teu filho evangelizar, o teu filho ser profeta. Você tem que ver, porque Deus te ungiu. Deus te ungiu para pregar as boas novas. É profundo. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Aleluia. Você recebeu Jesus. Onde é que Deus te tirou? Onde é que Deus te tirou? No lamaçal, no pecado. Mas Deus te lavou. Ele te meteu o perfume do Espírito Santo. Hoje você mesmo sem dinheiro, mas você brilha. Quanto de nós não temos dinheiro, mas nós brilhamos por causa do Espírito Santo, por causa da presença de Deus. Salva a tua família. Família. Raab tirou a morte na sua casa. Muitas nossas casas estão em morte. Mas Deus te chamou para você tirar a morte. Deus te chamou para você se levantar. Como Raab se levantou e tirou a morte. E tirou a morte. Da morte meteu vida. Da morte meteu vida. Você pode meter vida na sua família. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Sirva o Senhor. Porque você tem o Espírito Santo dentro de ti. Aleluia. Aleluia. A pessoa que tem a preocupação, igreja, para salvar a sua família, é aquela pessoa que se preocupa também com Deus. Ela não só com Deus, ela também se preocupa com seu pai espiritual. Aleluia. E quando você se preocupa com a sua família, com Deus e com o pai espiritual, há uma ligação tremenda. Há uma ligação tremenda. Deus repousa aí. O Espírito Santo repousa aí. Aleluia. Aleluia. Primeiro salva a tua família. E depois vai fora. Foi isso que Josué fez. Aleluia. A terceira razão. Igreja do Senhor, nós temos que saber que a prosperidade da nossa família depende de Deus. Depende de Deus. Como depende de Deus, então você tem que tomar a primazia de salvar a tua família. Porque João 3:27 diz a palavra do Senhor: ninguém pode ter alguma coisa se não for dada por Deus. Ninguém pode ter algo se não for dado por Deus. Por isso é que a salvação da sua família
depende de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Como depende de Deus, quando a nossa família está passando o deserto, que tenha Deus no centro, Deus sustenta. Amém. A mão dele está aí. Amém. Para sustentar. Amém. Pode ter deserto, mas a nuvem está aí. Amém. Pode ter fogo, mas a mão de Deus está aí. Amém. Pode se afogar, mas Deus está aí para lhe levantar. Amém. Aleluia. Por quê? Porque ele depende de Deus. Eles são filhos de Deus. Como nós somos filhos de Deus, vamos lutar para a nossa família também serem filhos de Deus. Amém. Aleluia. Depender de Deus implica que podemos chegar no vale da sombra da morte, mas a mão de Deus está aí. Amém. O salmista, ele nos ensina: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Sabe por quê? Porque ele dependia de Deus. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. O ímpio, quando está passando no vale da sombra da morte, ele não tem Deus. Mas nós, quando passamos no vale da sombra da morte, Deus está aí conosco para nos levantar, para nos segurar, para nos pôr de pé e dizer: eu sou o teu socorro. Eu sou o teu refúgio. Não temas, que eu estarei contigo. Por isso, igreja, minha tarefa, tua tarefa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Na conclusão, igreja, Êxodo 23, 25. E servireis, pois ao Senhor vosso Deus. E servireis, pois ao Senhor vosso Deus. Amém. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Amém. E não só eu, Deus, tirarei as enfermidades. Aleluia. Amém. Eu disse que servir é símbolo de submissão. E quando você serve na submissão, Deus te envia pão, Deus te envia água, e não só, Ele tira as enfermidades, seja a enfermidade de emprego, seja a enfermidade do ministério, seja a enfermidade dos filhos. Deus tira todas as enfermidades. Aleluia, igreja. Escute, igreja, eu estou a terminar. Embora é difícil, mas é possível. Basta você considerar as 3 razões. Aleluia. Tomar a decisão de escutar a voz de Deus e servir a Deus continuamente. A segunda razão é aquela pessoa que tem ansiedade e a preocupação de salvar a sua família. E a terceira é saber que a prosperidade depende de Deus. Que Deus abençoa esta palavra. Coloque-se de pé. Eu tenho mais quantos minutos, filha? Acabou? É esse, eu controlo o meu tempo. 5 minutos. Nós nesses 5 minutos nós vamos orar. Esses 5 minutos, põe a tua mão no coração. Adoradores, por favor, uma oração, um louvor de lamentação. Talvez você está aqui que não consegue dar a palavra na sua família. Hoje é o teu dia. Dizer: Senhor, eu ouvi a palavra. Dá-me força de eu salvar a minha casa. Dá-me força de eu salvar a minha família. Em 5 minutos que me resta, começa a orar ao Senhor, igreja. Diga: Espírito Santo, me dá força. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha
igreja, amém? Diga, estamos em festa. Diga, estamos em festa. Se estamos em festa, uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe a nossa pastora Rosalina. Quando ela entrou, ele disse uma coisa muito importante. Disse assim: eu sou uma das pregadoras que vim colocar um bloco sobre esta casa até chegar ao teto. Eu compreendo, a partir das palavras que ela pregou aqui, já facilitou os outros pregadores, porque a casa já não está embaixo, já está na cintura. Os que vão chegar só vão colocar o teto, porque a palavra foi tremenda nesta noite. Amado, que foi abençoado, diga amém. A igreja já compreendeu o lugar onde você está? Não, você ainda não compreendeu, amado. Se tu compreendesse o lugar onde você está, você não estaria sentado, amado. Você podia glorificar a Deus. Você podia adorar a Deus. Diga, essas coisas não vão parar por aqui. Não, Satanás não ouviu. Ele tem de ouvir. Diga, essas coisas não vão parar por aqui. Há uma vitória na minha vida. Há um sucesso na minha vida. A vitória já chegou. Eu não matei. Uma salva de palmas para Jesus. Eu estou a sentir aqui, amado. Alguém está doente, está sendo restaurado por causa do teu amém. Eu quero escutar um amém. Eu quero escutar um amém. A direção vai se provar. Amados, a mulher já chegou, mas antes de chamarmos esta pessoa, escuta seu nome, embaixador. Diga, embaixador. Estão entendendo? É? Uau, diga uau. Adoradores, nos leva numa animação muito forte. Esse povo precisa dançar. Levanta, você já está em festa. Vamos rápido, uma animação forte. Uma só. Uma. Eles precisam dançar. Aleluia. Temos o segundo pregador, vai nos falar da visitação divina. Ele é o embaixador, mas não é diplomata, ele é embaixador de Cristo. Ele é formado em teologia e é o representante da Igreja Faia Internacional e é embaixador em Angola. É o nosso grande homem de Deus, Paulo Cassinga. Ele é escritor, é colega da minha irmã. Tem aqui o livro A Guerra contra a Ingratidão dos Últimos Tempos. Está à venda no preço de 10.000 kwanzas. Quem quiser adquirir, no fim está aí. Mas
Agora vamos ouvir esse homem de Deus. Amém. Vai nos sacudir também aqui. Hoje é dia de fogo. Amém. Amém. A paz do Senhor. Amém. Deus vos abençoe ricamente. Amém. Vamos ler as Escrituras, depois vamos tomar os assentos. Aleluia. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 24 e 25. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50, verso 24 a 25. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Amém. E vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. 25. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Palavra do Senhor. Amém. 1 Pedro capítulo 2. 1 de Pedro, na qual estamos a ir ali no Apocalipse, capítulo 2, verso 12. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12. Diz as Escrituras: tendo vos viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Amém. O último versículo, Lucas de número 19. Lucas capítulo 19. My God. Verso 41 a 44. Vou ler 41 e 44. Será que alguém está comigo? Amém. Aleluia. Amém. Verso 44, Lucas 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Fala comigo, chorou. Chorou. Vamos entender por que ele chorou. 42, dizendo: ai, se tu conhecesse também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te citirão e te extrarão de todas bandas. Versículo 44 é muito interessante, diz: e te derrubarão e ti, os teus filhos, como dentro de ti estiverem. Sabe por quê?
Não deixarão em ti pedra sobre a pedra, pois que não conheces o tempo da tua visitação. Podemos orar. Amém. Senhor, abençoa a tua palavra. Visita alguém esta noite. Que alguém saia daqui transformado de uma maneira sobrenatural. Pedimos a tua presença em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos tomar os assentos. Diga ao teu vizinho, a tua irmã, o seu irmão, boa apetite. Estamos aqui na celebração de 30 anos. Viemos aqui nos associar para que nós celebramos as obras da fé de uma mulher que andou com Deus. Estamos aqui para glorificar a Deus. E quero agradecer à bispa, apóstola, pelo convite e a marca de confiança. Agradeço muito. Aleluia. Amém. E agradeço a minha pastora que acabou de pregar. É muito difícil pregar, mas as mulheres estão a vibrar. Muito obrigado. Pela uma boa pregação. E agradeço a alguém que anda na minha ação, muito já está a me olhar quando eu entrar, a pastora Magui, antes está a me olhar. Quando ela está presente é difícil pregar, porque ele tem a visão para que ponta os erros. Depois vai me falar, oh, papai, ali você não falaste bem. Deus abençoe, nossa querida. E todas as servas de Deus, estou vendo aqui a pastora Filipe, minha querida, Deus abençoe. Abençoe todos os eminentes homens de Deus, todos os filhos de Deus estão presentes, os convidados, que Deus os abençoe ricamente. Eu sou vizinho, porque a minha igreja está aqui ao lado. Estou aqui no bairro. Amém? Aleluia! Ok. Vamos falar da visitação divina. Tem 4 pontos que eu vou partilhar convosco. O primeiro ponto são algumas verdades bíblicas a conhecer acerca da visitação divina. Algumas verdades que eu vou partilhar. O segundo ponto, vou falar dos benefícios ou os efeitos da visitação divina. O que é que nós ganhamos quando Deus visita alguém? E ponto número 3, que eu vou partilhar, como Deus visita pessoas. Como que Deus visita pessoas. E ponto número 4, vou falar de como provocar a visitação divina. E ponto número 5, o que fazer quando Deus te visita. Amém? São 5 pontos. Vou partilhar rápido. Vou parar onde o Espírito Santo vai me mandar parar. Não preciso de falar tudo. Acredito eu que vou falar das coisas que vai abençoar uma vida, que vai abençoar o ministério de alguém, em nome do Senhor Jesus. Fala comigo, avança, embaixador. 5 verdades bíblicas a conhecer. Estou colocando 5, mas podemos fazer 10, podemos fazer 20. Mas vou dar 5. 5 verdades bíblicas a conhecer acerca da visitação divina. A primeira verdade, existem diferentes tipos de visitações. Existem diferentes tipos de visitações. Temos 3 tipos. A primeira, ou a ponto A, existe visitação humana ou visitação dos homens. Não é somente Deus que visita, os homens também visitam pessoas. A visitação humana. Biblicamente, podemos ver em Lucas capítulo 1, 39 a 45, quando a Maria saiu da casa dela, foi visitar uma outra mulher grávida, Elizabeth. Essa chama uma visitação humana. Visitação entre a mulher.
essa visitação também pode trazer benefícios ou pode trazer desgraça. Mas o caso de Elizabeth foi abençoada só para uma pequena saudação. Aleluia. Alguma coisa aconteceu. Existem homens, quando te visitam, alguma coisa pode acontecer. Mas também a pessoa vem te visitar, afinal vem te bloquear, vem te destruir. Visitação humana. Ponto B, existe uma visitação que chamamos visitação satânica. O diabo também visita a pessoa. Vai me perguntar como assim, embaixador. Tem que ir perguntar Jó. Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. A família foi destruída, as empresas, os trabalhadores, até os filhos, até a própria saúde de Jó foi tocada. Quando o diabo visita uma família, está mal. Que Deus se poupa dessa visitação. Ponto C, existe visitação divina. Esse assunto que eu vou partilhar. A coisa mais importante que ninguém pode gozar na vida é a visitação de Deus. Quando Deus visita é diferente de qualquer outra visitação. Quando Deus chega na tua casa, acabou. O fome acabou. Coisa que eu vou partilhar em poucos minutos. A segunda verdade que devemos conhecer acerca da visitação, a visitação divina tem o seu tempo marcado por Deus. Fala comigo, tempo marcado. Aonde que nós acabamos de ler, em 1 de Pedro, diz que Deus, há um dia que Ele vai visitar os pagãos. Deus marca, ou a visitação tem tempos marcados por próprio Deus. É a mesma coisa que a natureza nos ensina. Se você vai no hospital, tem tempo de visita, né? Marcado. Né? Que você pode ir no hospital para visitar a pessoa que está ali dentro. Tem horas marcadas. O que os homens fazem, copiaram na Bíblia. O que devemos notar nas nossas vidas, que o nosso Deus é o Deus que determina, que marca o tempo, o dia, a semana, a hora, o mês, o ano particular que Ele pode visitar alguém. Então nenhum homem que pode determinar a visitação divina. Eclesiastes 3, verso 1, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra ou do sol. Alguém está comigo? Queridos irmãos, essa verdade é muito importante. Um dia, 3 pessoas passaram a visitar Abraão. Ele estava de viagem para Sodoma e Gomorra, mas passaram pela casa de Abraão. Estou no livro de Gênesis 18. Quando chegaram lá, depois de comer, sabemos o que Abraão fez? Deus marcou. Disse a ele: próximo ano voltarei aqui. My God, que Deus marca o dia que Ele vai voltar na tua casa. Gênesis 18, verso 9 a 10. Deus marca esse encontro ou essa visitação. Ele disse: no próximo ano, na mesma época, significa daqui a um ano voltarei visitar. Que bom. Está quem está ao lado. Deus conhece o dia da tua visitação. Não ouvi nada. Ele fala nem para saber. Aleluia. Gênesis 21, verso 1, parte A. Gênesis 21, verso 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Fala comigo, marcou e também cumpriu. Estão vendo alguém aqui que Deus vai visitar esta noite? Para algumas pessoas, talvez o tempo da tua visitação é hoje, talvez é amanhã, talvez é no próximo mês, mas com certeza que Deus marca o dia, hora, mês, semana
visitar a pessoa. Verdade número 3. A visitação divina pode ser individual ou coletiva. A visitação divina, quando você entra nas escrituras, pode notar que Deus pode visitar uma pessoa e pode visitar um grupo de pessoas, pode visitar toda uma família. Deus pode visitar e Ele anunciou as consequências. Disse que vai chegar um tempo, teus inimigos virão te destruir. Sabe por quê? Que ficará aqui pedra sobre a pedra, porque vocês não conheceram o dia que vocês foram visitados. Fala comigo, é possível de ser visitado e sem saber, sem reconhecer. Muitos já, o tempo da visitação já tinha passado. Deus já tinha passado na casa dele, no bairro dele. Mas ele próprio não sabia que é Deus que passou lá. Se posso fazer uma oração, que Deus é que dá discernimento para reconhecer o tempo que você foi visitar. A pessoa mesmo está sentada, mas está distraída. Não sabe que o tempo dele já chegou. Diga comigo, avance, embaixador. Verdade número 5. Vamos aqui, manda bem. Vamos dar Verdade número 5. Será que podemos avançar? Existem pessoas que são conscientes da visitação divina. Existem homens e mulheres que são conscientes do quê? Da visitação divina. Gênesis 50, onde que acabamos de ler. My God. Quando ando ler esse versículo, a Bíblia diz, e disse José. Agora eu quero começar a pregar. Amém. Eu agora. Diz José aos seus irmãos: eu moro porque a idade avançou. Eu vou morrer embora. Mas eu não, José que está falando. Ele disse: eu moro, mas Deus certamente vos visitará. Fala comigo, seja consciente da visitação divina. Não estou ouvindo nada aqui. José disse ao seus irmãos: será que ele pode levantar e dizer àquele teu irmão: irmão, certamente Deus te visitará? Fala 3 pessoas e fala: para de chorar. E fala: certamente Deus visitará você. Ai, 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 ai. Será que ele pode falar da sua família? Aquela filha, ele fala: para de chorar, esqueça os problemas.
Podemos avançar. Diminuiu o barulho, por favor. Ponto número 2. Os benefícios da visitação divina. As vantagens da visitação divina. Os efeitos da visitação divina. O que acontece quando Deus visita alguém? Ou o que nós beneficiamos? O que nós ganhamos quando Deus visita uma nação? Quando Deus visita um povo? Posso falar? Benefício número 1. A visitação divina traz ou provoca a libertação absoluta. Fala comigo, libertação absoluta. Ou a libertação total. Veja só, versículo 24. Onde acabamos de ler Gênesis 50. Estamos juntos? Deixa eu olhar nesse versículo, está me cuidando muito. E disse José aos seus irmãos: eu moro, mas Deus certamente vos visitará como resultado, como consequência dessa visitação, e vos fará subir desta terra. Fala comigo, visitação e libertação. Visitação igual saída da escravidão. José sabia que a libertação de Israel da escravidão dependia da visitação divina. Mesmo que nós estamos a morrer, mesmo que nós estamos a passar, o Deus que prometeu que um dia vai tirar esse povo, Ele próprio virá visitar. Quando Ele fizeram há 430 anos, nem Faraó, os seus mágicos, tudo que eles fizeram para bloquear Israel na escravidão, a visitação de Deus é a solução para qualquer pessoa que está presa. Quando Deus visita, te faz sair do celibato prolongado. Quando Deus visita, te tira da crise. Quando Deus visita, te tira da pobreza, te tira da miséria. Fala comigo, oh meu Deus, visita a minha casa, tira do espírito da morte, das enfermidades, nos tira de aliança da bruxaria. Deus visitou e lhe deixou na prisão. Estou a proclamar esta noite: todo aquele que está na prisão, toda pessoa que é escrava de qualquer situação, esta noite que Deus te tira. Veja só o teu amém. Você está a distrair. Estou a proclamar esta noite a libertação de uma pessoa. Aí você vai ser curado. Que Deus te visita agora. Te tira da situação. Vamos, chega lá. Ninguém vai continuar preso. Ninguém vai morrer naquela situação. Fala comigo, visitação provoca a libertação. Ele saiu completo. Israel saiu não vazio. Fala comigo, libertação.
família. Fala comigo, nós precisamos da visitação. De Quênia, já estamos cansados da visitação dos homens. Não nos traz nada, só nos traz um problema. Agora queremos a visitação. O profeta me disse, Antônio, glorifica Jesus. Ai. Agora estamos com medo. Fala comigo, a embaixador pode avançar. Posso terminar aqui? O segundo benefício da visitação divina. Fala comigo que o embaixador avança. Tá doce? Tá cuiando? Da visitação divina. A visitação divina traz para nós a bênção material e financeira. Fala comigo, bênção. Material e financeiro. Podemos ler? Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, verso 6. Se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. O que? Pão. Não. Falar a verdade muito bem. Ouvi dizer aonde que ele foi. Estamos a falar de Noé. Podemos falar? Ela, com o marido, com os 2 filhos deles, abandonaram Belém. Esquecer a Belém significa casa do pão. Diga ao teu vizinho, não me abandona ainda. Parece que não está aqui. Ele fala assim, eu sou Belém. Não. Parece que não está ouvindo aqui. Será que ele quer estar comigo aqui? Tem que dizer àquele teu marido, não me abandona ainda. Aquela tua noiva, não me abandona. Eu sou Belém. Me abandonaram por falta de pão, enquanto que eu sou a casa do pão. Toda crise não é crise eterna. A crise é temporária. A crise é para testar os infiéis. Posso falar? Eles foram porque viram na Moabe tinha lá pão, mas era bênção temporária. Crise temporária e bênção temporária. Foram lá, abandonaram a fonte de pão. Mas onde que eles foram? Deus visitou aqui. Ela perdeu o marido, perdeu seus filhos. Depois ouviram notícia. Quero anunciar a alguém. A pessoa que te abandonou vai ouvir. Fala comigo, vai ouvir. Profetizar aqui. E todos que te abandonaram, para ele hoje Deus te visitou. Te deu trabalho. Deus te visitou. A tua empresa te visitou. Já te oro. Deus te visitou. Desafiando a companhia. Fica aqui ao meu lado. Esquece.
Terceiro benefício. A visitação divina transforma a esterilidade em fecundidade. Gênesis 21, verso 1, 2. Está cuidado? Você está me gostando ainda? A Bíblia diz: o Senhor visitou a Sara como tinha prometido.